Os atributos de Deus podem ser entendidos também como as perfeições e virtudes em Deus. É muito importante frisar que tais atributos não são acréscimos nossos ao seu ser, ou coisas que Deus foi adquirindo com o tempo, mas que esses atributos são inerentes ao seu ser. A única maneira mais apropriada, diria Berkhof, pela qual obter conhecimento dos atributos divinos, perfeitamente confiável, é o estudo da autorrevelação de Deus na Escritura. A classificação dos atributos após a Reforma começaram a ocorrer de diferentes formas. A ideia seria relacioná-los entre si e facilitar a memorização. Os católicos falariam em atributos negativos e atributos positivos. Os luteranos em atributos inativos e operativos. Os reformados em atributos incomunicáveis e comunicáveis. Essa divisão permanece até hoje dentro do contexto reformado. Os atributos comunicáveis, exemplificados em bondade, justiça, sabedoria, entre outros. Podemos entender melhor, já que estamos falando de atributos comunicáveis, isso se aplica ao ser humano. Temos aqui o amor de um ser humano nas relações familiares, nas relações sociais, que refletem a bondade de Deus. Estamos falando aqui de uma capacidade racional para desenvolver esse amor, característico de um Deus amoroso. O amor de Deus, ele sempre será incomparável. Não há nenhum padrão que justifique uma moralidade, uma ordem ou um padrão mesmo que sirva de referência para Deus. É nele mesmo que reside a lei, a qual ele estabelece e a faz cumprir. Então não há nenhum outro padrão moral, padrão de amor, padrão de misericórdia maior acima de Deus. Então o amor no ser humano sempre terá como padrão de perfeição o amor de Deus, que transcende a tudo. O ser humano é capaz de amar, mas não da maneira como Deus ama, mas há um reflexo muito significativo desse amor no ser humano. Por isso nós dizemos que tais atributos são comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos em Deus. E ao considerar os atributos devemos ter em mente que a divisão é sempre uma questão didática, não há como separar a essência de Deus em cada um destes atributos. Deus não é menos ou mais amoroso quanto justo, e nem excessivamente justo e menos amoroso. O amor e a justiça de Deus são equilibrados junto dos demais atributos, como a imutabilidade, onipotência, etc. O segundo ponto que nós poderemos marcar aqui é que Deus não se torna um ser composto mediante tais características, ou um ser de vários temperamentos ou variações. Nosso trabalho aqui vai circular em torno da Confissão de Fé de Westminster e também utilizaremos aqui o livro do John L. Dagg, o Manual de Teologia. A confissão inicia o seu texto dizendo que há um só Deus. É importante entendermos que há um só Deus para não cairmos no erro de multiplicar Deus em vários temperamentos, como já falei na aula anterior, e também não esquecer esse aspecto monoteísta da teologia judaico-cristã. Os textos que temos aqui vão fazer alusão a esta unidade de Deus. É dito em toda a Escritura, inclusive no Novo Testamento, a exemplo de 1 Timóteo 2,5, que as obras da criação anunciam quanto há uma uniformidade de planejamento, um fluxo que a criação segue, e no meio de uma diversidade nós temos uma uniformidade. Há uma objeção que muitos fazem quanto ao vocábulo no hebraico, que para nós aparece aí a palavra Deus. No hebraico ele acontece no plural, como nós vemos aí em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é um texto bem emblemático nessa questão da unidade de Deus. No entanto, o contexto da passagem inteira não deixará dúvidas acerca da unidade apresentada para Deus. Na Confissão de Westminster, no capítulo 2, seção 1, menciona acerca de Deus como um espírito puríssimo, sem corpo, membros ou paixões. E qual a importância deste detalhe acerca da forma corpórea? Vamos entender bem esse ponto. A palavra espírito carrega em si o sentido de um ser imaterial e inteligente, ou seja, não uma energia, um fluido positivo, um karma superior ou algo do tipo, mas se trata de um ser
pessoal que se faz compreensível. Então nós temos um Deus inacessível, porém cognoscível. Já vimos isso lá na nossa primeira aula do ABC teológico. Um Deus cognoscível, um Deus possível de ser compreendido, em um grau que nós podemos compreendê-lo. Um Deus pessoal que se revela, não a força ativa, não a energia ou algo do tipo. Nada melhor que o próprio Senhor Jesus para nos mostrar a realidade desta doutrina no Evangelho de João 4:24, onde ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Vale ressaltar que ele inicia a sua fala dentro desse contexto dizendo: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Algumas objeções importantes que nós precisamos ressaltar. Deus é descrito em formas humanas, em textos onde nós temos falando acerca de como se Deus tivesse membros, mãos, tivesse olhos. Nós temos duas formas de tratar esses textos que são linguagens de acomodação. Uma delas é o antropopatismo, que tem a ver quando a Escritura atribui sentimentos a Deus, e antropomorfismo, quando se atribui formas. Então, entender que Deus é espírito é importante porque ressalta a questão do primeiro mandamento, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento, que ele ordena que não se façam representações acerca dele. Então, eu não posso pegar um leão e dizer que ali é Deus, ou que representa Cristo, porque Jesus é Deus também. Então, tudo isso é necessário que se tome o cuidado e que se tenha entendimento acerca da gravidade dessas questões. Então, esses são os atributos que nós iniciamos acerca de Deus. Tratamos aqui da unidade, a um único Deus, e também que esse único Deus é Espírito. Na próxima aula, iniciaremos percorrendo o restante dos atributos. Lembrando, estes atributos os quais estamos tratando são os atributos chamados incomunicáveis, aqueles que são inerentes à pessoa de Deus e exclusivos a Ele.